Então, oremos, lembrando de todos esses nossos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E dai-nos, Senhor, a cada dia a certeza maior de que Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Está iniciada a nossa reunião doutrinária da tarde de hoje, com a palavra do nosso irmão, que vai se apresentar para todos nós. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto, único mediador entre Deus e os homens, como tão bem nos ensinava o apóstolo do gentil, Sr. Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que as suas bênçãos de paz e de muita harmonia possam se projetar em nossas consciências, clareando-as o suficiente para descobrirmos, em definitivo, que ali estão as leis divinas, que ali estão localizadas e escritas as leis divinas, e descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência, e pondo-as em prática, possamos superar com mais determinação, coragem e, sobretudo, resignação e paciência as dificuldades que, ora, todos nós atravessamos. Dificuldades estas inerentes a planos de expiações e de provas, tal qual este no qual todos nós estamos mergulhados e convivendo. Onde aqui estamos espiando o passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, enganamos, destruímos, e que agora precisamos reconstruir, nos reharmonizarmos com as leis divinas, pagando esses débitos no ceitil, como também nos alertar e nos ensinar o nosso querido Mestre Jesus. Enquanto houver um débito a ser pago, retornaremos quantas vezes forem necessárias para o ressarcimento do mesmo. Ao mesmo tempo também estamos sendo provados, provas estas, muito bem orientadas no livro dos Espíritos, pelos Espíritos superiores, que na maioria das vezes nós mesmos as escolhemos no plano espiritual, antes de assumirmos uma nova indumentária, tal qual estamos agora, nessa nova oportunidade, nessa nova existência. Nós escolhemos essas provas, são dificuldades que nós impomos a nós mesmos, para facilitar o bom andamento do nosso caminhar, naquela estrada sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele, e caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes um porto seguro, onde lá haveremos de usufruir da paz e da felicidade. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Eu me chamo Estevão Coimbra, nasci no lar espírita, desde o ventre de minha mãe que eu frequento reuniões espíritas. Lá no Gabriel Velani, sempre recebendo essas emanações maravilhosas, e com isso nós captamos, assimilamos e aprendemos com o velho Luiz Coimbra, a necessidade de divulgar a doutrina não somente através da palavra, tal qual fazemos agora, como principalmente o exemplo, porque somente o exemplo é que marca, como bem lera o nosso irmão há pouco. Portanto, nós hoje somos presidente da Associação Espírita Lar de Silas, que fica na rua Dr. José Maria 427 Buzarim, e que está com suas portas abertas às terças-feiras com as nossas queridas assistidas, senhoras necessitadas, de 16 às 17 horas, e às quartas-feiras, dia de hoje, de 20 às 21 horas. Esperamos a visita de vocês, que será um prazer para cada um de nós. O tema da tarde de hoje, que a gente fica acostumado na noite, né? O tema da tarde de hoje, do qual acertamos com o nosso querido Marcos, que conhecemos há muitos anos, né? Desde a época do Espinheiro, né? Foi o mês de abril e sua importância para o Espiritismo. Porque o mês de abril é um mês recheado de datas notáveis e que precisam que nós possamos trazê-las à baila para valorizarmos cada vez mais a nossa doutrina. Coincidiu de ser abril este mês.
E a gente pode começar cronologicamente, em função da própria data, a citar, ou a citá-los. 1º de abril de 1858 se deu o estabelecimento, a fundação da primeira instituição espírita no mundo, lá na França, lá em Paris, quando Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sociedade que seria muito importante para a continuidade de tudo que ele estava programando, por tudo que viria mais adiante. O Espiritismo não iria se resumir apenas no 18 de abril de 1857, que a gente vai citar ainda. Mas viria muito mais, como os Espíritos alertaram a ele. Prepara-te, porque virão muitas outras obras necessárias para construires aquilo que Jesus prometeu para a humanidade, e com essas obras vir à Terra o Consolador que ele nos prometeu. Então, dia 1º de abril de 1858, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha como objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Por isso que quem deveria estar à frente realmente desse trabalho teria que ser um espírito que fosse conhecedor de todas as ciências, que dominasse tudo, porque ele não poderia ter um conhecimento apenas superficial, ele teria que ter um conhecimento profundo de todas as ciências, de tudo aquilo que envolvesse o conhecimento humano. E por isso que ele foi escolhido diretamente pelo Cristo, porque ele era um assessor do Cristo direto, tanto é que foi protegido pelo Cristo no transcurso de toda a sua tarefa, porque para mim o Cristo e o Espírito de verdade é um único e o mesmo Espírito. Por tudo que eu já pesquisei, cheguei a essa conclusão. Vocês pesquisem para ver se vocês também chegam. E ele chega dizendo no Evangelho, não é? Filhos, né? Como outrora, filhos de Israel. Tem mensagens que você vê que é Jesus falando. Agora, para não chocar a humanidade, ele escreveu, assinou como Espírito de verdade. Né? Então, ficou nessa. E ficaria com ele sempre, naqueles momentos que ele precisava para a sua intuição, para a sua inspiração e para a concretização daquele trabalho. Então, surge, em 1º de abril de 1858, essa é a primeira instituição espírita inaugurada no nosso planeta. Foi de grande valia. Ela começou no reduto pequeno da residência do senhor Hipólito Leonino Sarrival, o senhor Allan Kardec, mas logo, pela grande procura, né, muitas pessoas foram em busca desse conhecimento, porque tudo que a doutrina espírita divulgava escasseava logo. Era preciso, como Livro dos Espíritos, primeira edição, se esgotou de imediato, teve que publicar outros. Né? Tanto é que quando Kardec desencarnou, estava na 16ª publicação, a edição do Livro dos Espíritos, em 1869, de 57 a 69. Então uma coisa era procurada, porque as criaturas necessitavam de tudo aquilo, era necessidade de autoconsolo, era preciso de algo que lhe reconfortasse no interior, não através de uma fé cega, aquela fé passada, mas agora através de uma fé raciocinada, né, que encara a razão face a face de todas as áreas da humanidade. E ela, como muita gente começava a procurar, Kardec se reuniu com os interessados, se cotizaram e alugaram um lugar maior, um alpendre, para que ali eles pudessem desenvolver com mais facilidade esse trabalho. Passamos do dia 1º para o dia 2º, o dia 2 de abril, que foi ontem. Essa todo mundo sabe. Dia 2 de abril de 1910, encarna nos torrões do nosso país, do nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, uma das maiores luzes que nós já tivemos aqui. Nasce numa cidade pequena lá de Minas Gerais, chamada Pedro Leopoldo. Nome de batismo, Francisco Cândido Xavier. Ontem nós, se ele estivesse conosco, comemoraríamos junto com ele 109 anos de idade. 109 anos de idade. Chico, ele foi extraordinário em tudo que ele realizou. Com aquela humildade dele, a gente se limitava a achar que ele fosse um espírito tão alto.
Mas o que expressa a qualificação espiritual de cada um de nós é a prática dessa humildade, dessa simplicidade que Jesus ensinava. Ele nasceu numa família, vamos dizer, católica, claro, católica. E logo, com 5 anos de idade, ele começou a desenvolver essa mediunidade extraordinária, que seria de grande valia para tudo que ele iria realizar no futuro. E ele já começava a ver a mãe dele que tinha desencarnado, no fundo do quintal da residência, e dialogar com ela, trocar ideias. E logo uma madrinha sua assumiu o carro lá para ajudar o pai na criação dele, dos irmãos, mas só que ela não era uma pessoa muito boa para com o Chico. Tanto é que Chico às vezes até garfada recebia de sua barriga, né? Ficavam aquelas marcas. Ela tratava muito mal o Chico Xavier. Chico ia sempre reclamar para a mãe dele lá no fundo do quintal todo final do dia. Ele disse: a paciência, porque um dia um anjo aparecerá em sua casa. Na realidade, o pai dele depois se casa e realmente a criatura que ele casou era uma criatura extraordinária. Mas o tempo se passou e Chico logo cedo, com 18, 19 anos de idade, ele já começa a fazer aqueles exercícios extraordinários de psicografia, exercício esse que acumulou muita coisa, mas só que a mãe chegou para ele e disse: agora pega esse QI, tudo isso que você psicografou em forma de exercício, já pensou que era que não tinha ali, psicografado, recebido, agora vamos começar uma nova etapa. E essa etapa iria culminar com a primeira grande obra, Parnaso Além Túmulo. Vocês conhecem essa obra? Vocês já leram o conteúdo, a preciosidade dessa obra, o estilo de cada escritor português e brasileiro também, expresso ali, a característica. Quem conhece literatura e que vê uma obra daquela diz: não é possível. Você pode imitar 2 até 3, mas imitar 40 é difícil. Então Chico fazia isso. Agora, antes de ele iniciar essa tarefa para o surgimento dessa primeira grande obra, ele conhece o seu guia protetor, as margens do açude de Pedro Leopoldo. Emmanuel, aquele espírito, né, nobre, aquela luz aparece a ele, se identifica, estaria, como sempre esteve, estaria mais perto ainda mais dele agora, nessa tarefa grandiosa. Agora, para isso, Chico, você está disposto a doar a sua mediunidade em nome de Jesus? Ele pergunta a Chico. A gente só sabe isso, esse diálogo. É como dizia Paulo Cunha, deve ter muito mais coisa por aí, meu amigo. Mas só somos merecedores disso. Aí Chico disse: sim. E o guia: sim, Emmanuel. Mas o que é necessário para isso? Você acha que eu estou em condições? Você acha que eu estou em condições de abraçar essa tarefa? Você acha, sim. Agora, e o que é necessário? Ele perguntando, né? Eu não respondo. São necessárias 3 coisas. 3 coisas fundamentais para que você atinja um propósito maior. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. E foi com essa disciplina que ele conseguiu multiplicar por 10 a missão que ele tinha. Porque a missão que ele vinha era para 35 a 40 obras, você sabia disso? Ele publicou mais de 400 através da sua psicografia. Existe um médium mais produtivo do que Chico Xavier. Eu só comparo o Chico aqui na Terra a Antônio de Pádua. Vocês já viram a história de Antônio de Pádua, sua mediunidade extraordinária? Teresa de Ávila também foi uma grande médium, mas Antônio de Pádua, no seio da Igreja Católica, foi um dos maiores, se não foi o maior. Chico Xavier foi extraordinário. A missão dele era justamente de divulgar a doutrina espírita através da sua mediunidade. Obviamente, exalando o seu perfume de amor através da forma carinhosa, amável que ele tratava o seu semelhante, com aquela forma simples e humilde do qual ele sempre se utilizou. E com isso foram surgindo as obras, e para nós revelando-se assim o mundo espiritual de uma forma tal que Dantes nunca fora revelado. Kardec revelou a erraticidade, tem a base de tudo no livro dos Espíritos. Agora, revelar com minudências, só Chico Xavier, através de sua mediunidade, graças ao grande repórter do mundo espiritual chamado André Luiz, ex-médico do Rio de Janeiro, que deram a ele essa oportunidade de transferir através de Chico
uma realidade do mundo espiritual, começando com o nosso lar, terminando com o sexo e destino, a vida continua. Para vocês verem que coisa extraordinária. E todas essas obras hoje traduzidas em várias línguas. Várias línguas. Então, gente, Chico é tão grande, que a gente não sabe dimensionar. E quando ele deixou o corpo, no dia 30 de junho de 2002, justamente no dia, era o dia que ele mais queria, deixar o corpo, no dia que os brasileiros estivessem mais felizes. E foi o dia que o Brasil foi pentacampeão. No dia que Chico deixou o corpo, no dia 30 de junho de 2002, sabe quem recebeu o Chico? Quem disse isso é Divaldo. Foi Joana Dias que revelou isso a ele. Jesus. Simplesmente Jesus. Mas porque ele mereceu. Ele foi muito mais do que completista. Se ele tinha alguma coisa para resgatar, que ele sofreu muito com aquele olho, aqueles problemas todos que a gente sabe dos romances de Emmanuel, no livro há 2000 anos e 50 anos depois, a gente sabe disso. Ele foi muito mais do que completista. Imagine como ele não está hoje, né? Certamente auxiliando na propagação da doutrina espírita no mundo espiritual. Essa homenagem que traçamos em relação a Chico. No dia 11 de abril de 1900, outra grande data, desencarna aquele que era cognominado pelos espíritas de Allan Kardec brasileiro e pelo povão de médico dos pobres. Aí você já sabe quem que eu estou falando. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vejam o mês de abril, né? Como ele é recheado, não? Você sabia desse detalhe, não? Veja que coisa extraordinária. Eu vou deixar isso com você. Eu posso passar através até de e-mail para você ficar nos seus anais e depois passar para o pessoal. Eu gosto sempre de trazer isso. Eu não gosto de slide, essa coisa toda. Eu sou das antigas ainda, sabe? Porque eu acho que aproveita-se mais. Eu acho. Para mim, mas tem gente que são verdadeiros artistas. Né? Eu não tenho essa qualidade não para isso. Entende? É por isso que eu disse logo, não leve data show, essas coisas. Então, no dia 11 de abril de 1900, desencarnava no Rio de Janeiro um grande médico, um grande deputado, político, ali era verdadeiro político, que objetivava auxiliar o povo. Os maiores cirurgiões do serviço médico militar, um grande filântropo, um homem que sabia se utilizar o seu sentimento para a caridade. E um dos maiores espíritas que nós já tivemos aqui no seio do nosso país. Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui agora. Porque foi ele que norteou o caminho verdadeiro para que Leopoldo Cisne assumisse de tal forma que pudesse levar o espiritismo com segurança. Porque a coisa estava uma bagunça, logo que surgiu a doutrina espírita. Uns queriam que o espiritismo só fosse ciência, cientistas. Os outros queriam que o espiritismo só fosse religião. E outros queriam que o espiritismo só fosse filosofia. Eram grupos separados. Aí ele reuniu esses grupos e, através dessa amabilidade notável que ele tinha, amorosa e enérgica, ele era amável, mas enérgico nas suas atitudes. Porque em todos os locais em que ele foi convidado para dirigir as empresas, ou ser chefe do departamento do médico, ou isso, aquilo, outro, ou filho presidente da Federação Espírita Brasileira, mais de uma vez, claro que ele se saía bem. Era um espírito angelical, que era detentor de todos os conhecimentos da sabedoria, era detentor do conhecimento e da moralidade. Então, por isso que ele se saía bem, como ele se saiu logo no seu desencarne, nesse dia, quando tiraram ele para colocar ele no esquife, levantaram, porque muitas pessoas foram visitadas, principalmente o pessoal mais pobre, ele era considerado mais dos pobres, levantaram o travesseiro, estava lá, um cara de moedinha, dinheiro, como se estivesse retribuindo a ele o bem que ele fizera àquela comunidade. Porque Bezerra não só são os lindos casos somente, não. A importância dele no espiritismo, para conduzir o espiritismo como ele deveria ser conduzido, realmente como ele mesmo deixou, passando o bastão para Leopoldo Cisne. Então, Bezerra de Menezes, no dia 11 de abril de 1900, vamos comemorar aí. No dia 12 de abril também é uma data importante. No dia 12 de abril de 1927, desencarnava lá em Tours, na França, com 81 anos de idade, aquele que era denominado do poeta filósofo da doutrina espírita. Quem é que sabe? Poeta filósofo da doutrina espírita. Leon Denis. Pronto. Quem foi que disse? Você foi? Leon Denis.
Desencarnou justamente no dia 12 de abril de 1856. Publicou muitas obras importantíssimas, do qual temos que ler e estudar. Obras como O Problema do Ser, do Destino da Dor, Joana d'Arc Médium, Depois da Morte, O Porquê da Vida, O Grande Enigma, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, Socialismo e Espiritismo, O Além e a Sobrevivência do Ser, O Espiritismo na Arte, etc, 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 porque tem mais. Estamos lendo essas obras? Vamos nos deliciar com elas, gente, porque são coisas extraordinárias. A forma que Leon Denis escreve é uma poesia filosófica notável. Esse é o Problema do Ser, do Destino da Dor. É fantástico. O Porquê da Vida. Depois da Morte. Tem um amigo meu que se tornou espírita lendo dessa obra. Rapaz, depois que eu li isso, não tem outra argumentação. Coisa notável essa obra, Depois da Morte. Leia essa obra. E depois de ler, apresentei a quem está em dúvida. Não é que já tem o seu credo firmado, não. O Espiritismo não veio para esse, não. Veio para quem tem dúvida, que está procurando alguma coisa. Onde é que eu vou? Onde é que eu estou? Eu preciso de alguma coisa que esclareça, porque as outras não me esclareceram. Não é isso que acontece? Então, quando ele adentra-se aí, ele vai encontrar Marco Polo, vai encontrar os irmãos que é cristão. Simão, quem é Simão? Você? Simão lá, é o Simão, e outros que estão aqui, justamente com esse propósito, porque o Espiritismo não será a religião do futuro, já disse o grande filósofo, mas será o futuro das religiões. Mesmo doem quem doer, a gente tem que dizer isso. Essa é a realidade. Tá, por quê? Porque estuda os princípios que estão na própria lei natural. Ninguém pode fugir daquilo que é natural. Todos temos que abraçar esses princípios. Como as determinadas religiões cristãs, como o catolicismo, já abraçou a reencarnação, mas depois deixaram de lado aquele famoso concílio, né? Porque aquele iria embaralhar muito os seus projetos na aquisição de valores para encher os seus cofres. Eu falo assim porque eu já fui. Devo ter feito muita gente sofrer com aquela minha batina, ali naqueles mosteiros. Eu devo ter feito muita gente sofrer. Por isso que eu acho que a minha única oportunidade de uma é agora como espírito. Ou vai ou racha. 12 de abril de 1931. Aí é ligado a mim. Nasci em São Caetano da Raposa. Aquele que faz muita falta para a gente. Um dos maiores intérpretes do Livro dos Espíritos que eu já conheci, pude ouvir. Não é para você ter sido meu tio, não. Paulo Coimbra. Você lembra de Paulo, não? Mais até. Quem ouviu Paulo Coimbra sabe o que eu estou dizendo. Já trouxe ele aqui na Eu não vi outro orador. Você pode imaginar todos os oradores do Brasil igual a Paulo Coimbra quando ele falava do Livro dos Espíritos. Era uma coisa notável. E a gente usufruía isso do Gabriel da Grande toda semana. Eu tenho gravação dele. Você vou tem publicar no agora, YouTube. então me grava. Mas assim de Na época, imagem não, só na época era em áudio, né? vídeo Então cassete. Paulo Coimbra, uma homenagem a ele por ter nascido no dia 12 de abril de 1931. Ele viria agora fazer 88 anos. Desencarnou Paulo no dia 29 de maio de 2017 e 10 dias depois o meu pai também partiria para o mundo espiritual. Que coisa, né? Esse ano que a esposa dele também desencarnaria depois, Lourinha, desencarnaria depois desse mesmo ano. Foi um ano de desencarnes, né? Muitos desencarnes, né? 2017, onde o Lourenço foi, onde o nosso amigo Pedro Quirino foi, não é? E tantos outros espíritas que deram tanta contribuição. Eu não sei se o Lourenço teve a oportunidade de vir aqui fazer alguma palestra, né? Teve, né? E a data magna, né? Agora vamos partir para a data magna. Qual a data magna da doutrina espírita? Eu já citei aqui logo no início. 18 de abril. De 1857. 162 anos está a doutrina espírita fazendo. É a única religião, a única doutrina que tem um dia de aniversário. É a doutrina espírita. Vocês sabiam disso? Surge o Consolador prometido entre nós, 18 de abril de 1857, através de um trabalho, de muita luta, de muito suor, de muito esforço realizado através desse grande sábio inglês, o senhor Hipólito Evangelizar Guivar e o senhor Allan Kardec, que conheceu os fenômenos em 1854, 55 foram para as primeiras reuniões, e a partir daí começar e traçar planos para junto àquela força invisível, do qual ele queria logo descobrir quem era, e descobriu quando eles se identificaram dizendo que eram espíritos. Chama-nos de espíritos. Já vivemos aí como vocês estão agora também, em corpos físicos. Nós somos espíritos.
porque eles movimentavam as mesas, batiam para lá, para acolá, se comunicavam através de pancadas, a tipologia, através de sinais, a sematologia, para depois se descobrir que não precisava nada disso, era preciso botar apenas um lápis na mão do médico para que elas começassem a fazer o que elas fizeram, as filhas de Boldin, as jovens filhas de Boldin, que foram de fundamental importância, para que ele idealizasse, planejasse, organizasse a primeira grande obra, que viria através de perguntas, de respostas, como utilizado por Sócrates, na maiêutica, utilizado por Sócrates, que é o parto do conhecimento. Você só conhece se você perguntar. Por isso que eu gosto de perguntar, porque eu aprendo. A maiêutica, porque a mãe dele era parteira, eles eram o parto do conhecimento da maiêutica. Então ele se utilizava perguntando e respondendo, e Kardec se utilizou isso. E graças a isso surge o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, com ele a grande data magna, o aniversário da doutrina espírita, surge com 501 perguntas de início, para depois ser inteiramente refundido e complementar em 1860, com 1019 perguntas, tal qual todos nós conhecemos hoje. É a base da doutrina espírita, porque todas as outras obras são segmentos do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é segmento da segunda parte, a vida espírita e dos espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é segmento da terceira parte, das leis morais. E o céu e o inferno é segmento da quarta parte, das esperanças e consolação. E a Gênesis vem culminar com a interpretação científica de tudo aquilo que fora traçado anteriormente. É uma tábua, né? Fantástico. Então essas 5 obras, o Pentateuco Espírita, tem que estar junto de nós. Para sermos verdadeiramente espíritas, é preciso conhecer a doutrina espírita. Por isso Kardec dizia, o principal alvo do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o conhecem, aqueles que o conhecem. Que é isso mesmo. A pessoa conhecendo, tendo ciência do que está aqui, gente, ele nunca mais vai reclamar da vida, ele só vai agradecer a Deus e vai aproveitar ao máximo os minutos vividos, para que quando sair daqui saia bem melhor do que quando entrou. Esse é o propósito maior. Reforma interior de cada um de nós. É Jesus de volta. Tem muita gente ainda esperando sentar, ele vai esperar sentado na beira da estrada, porque Jesus já voltou, no dia 18 de abril de 1857. Portanto, essa data magna, extraordinária, que não poderia deixar de ser citada aqui por nós, porque é uma data muito importante, porque sem ela não estaríamos aqui agora. E devemos tudo isso a esse gênio maravilhoso, que junto com a espiritualidade que ficava impressionada, antes da espiritualidade ceder inspiração a ele já cedia inspiração e espiritualidade aqui na Terra. Mas não poderia ser diferente. Kardec, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele cita assim, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo encarnaria na Terra para ratificar, confirmar as auspiciosas promessas de Cristo como Consolador. Um dos mais lúcidos. Quem teria sido Kardec, além de ser João Lúcio? Na Idade Média. Quem teria sido? Que intimidade ele tinha com Jesus? Por isso que Jesus ficava protegendo ele, amparando ele, sempre junto dele. Que coisa notável, que espírito nobre. Certamente um dia o Jornal Nacional, os jornais, os rádios vão noticiar. Gente, vamos nos lembrar, hoje é dia do aniversário da doutrina espírita e vamos reverenciar esse grande sábio, que graças a ele é que a doutrina espírita surgiu. Mas vai acontecer isso um dia, pode ficar certo isso. Eu não tenho dúvidas, isso acontecerá, pela nobreza, né, pelo grande empenho no qual ele se envolveu para nos dar este trabalho, esse resultado magnânimo do qual estamos a usufruir agora. E feliz daquele que sabe captá-lo e pô-lo em prática no dia a dia da existência. Me permita, ele uma das passagens mais lindas dele, juntamente com Jesus, ele sentiu a presença de um espírito de uma envergadura magnânima. E ele, meu espírito familiar, ele chega a tratá-lo assim. E não publicou, está lá em Obras Póstumas. Pergunta a ele. Ele pergunta a ele, para mim, quem tu és? Olha para mim. Eu me arrepio todinho. Chama-me verdade. Olha para mim. Quem é a verdade? Meu O único missionário aqui na Terra que se designou de verdade não foi Buda, não foi Krishna, não foi lá, não serve ninguém. Só foi Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para quem? Para Deus. Porque todos os outros foram enviados por ele, são discípulos dele. Ele não é o governador?
Isso aqui é uma autoridade moral, né? Não deixa. Ser guiado por Jesus, né? Coisa notável. E finalmente, porque já estamos no ocaso, na hora, né? Nós temos uma outra data também não menos importante, que é justamente o surgimento de uma das obras do Pentateuco, que também foi em abril. Aquela que vai fechar o tríplice aspecto. Primeiro surgiu a filosofia com o livro dos Espíritos, depois surge a ciência com o livro dos Médios, em 61, 57, 61. 3 anos depois iria surgir uma outra, em 1864, que iria fechar as consequências morais, o sentido maior daquilo que Jesus queria nos deixar, a essência moral. Porque é por isso que Leon Denis dizia: o Espiritismo é a ciência filosófica de consequências morais. Isso é extraordinário. Então, gente, surge o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que primeiro teve o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, mas logo se viu, conversaram com Kardec, ele inspirado pelo mundo espiritual, disse: não, por que não colocar Evangelho segundo o Espiritismo? Não, certo é isso, então vamos colocar Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, interessante é que nós não temos, eu já pesquisei muitas vezes isso, já procurei em todos os recantos e não achei a data. Eu sei que foi em abril de 1864. Quem achar essa data, me diga. Vamos considerar hoje, então, né? Vamos considerar hoje? Né? Dia 3 de abril de 1864. Então, essa edição, surge a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem, em definitivo, trazer Jesus para todos nós, na sua verdadeira essência. Veja a autoridade de Kardec. Ele chega a dizer, em determinados trechos do Evangelho, Jesus queria dizer com isso, falando em nome do Cristo. Isso aqui é uma autoridade moral. 5 minutos, né? Entendeu? Que coisa notável. Isso aqui é um espírito grandioso, mas que vai ser certamente reconhecido depois que a humanidade começar a se modificar em definitivo. Portanto, gente, essa obra, já dizia Bezerra de Menezes, em relação ao Evangelho, é a pedra fundamental da doutrina espírita em sua pura concepção. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem ele, a terceira revelação não subsistiria e jamais se agigantaria nas consciências humanas. Precisava vir ela para fechar o tipo de aspecto: ciência, filosofia e religião. E Emmanuel completa dizendo: a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a ciência, a civilização, as suas profundas bases religiosas. Ele vinha reconstruir aquilo que foi destruído no passado por cada um de nós. Nós fizemos isso, infelizmente, com o cristianismo, através dos nossos falsos interesses. Mas, aí ele diz, Allan Kardec, se referindo a essa parte moral: o lado mais belo do Espiritismo é o lado moral. São as implicações morais que farão triunfar o Espiritismo, porque aí está a sua força e a sua invulnerabilidade. Está escrita em sua bandeira amor e caridade. E sob este escudo mais poderoso que o de Minerva, porque vem do Cristo, a própria incredulidade tem que se inclinar. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, fica aqui a nossa pequenina homenagem. Claro que isso é coisa para simpósio. Isso é assunto, cada data dessa é um simpósio que tem que se fazer, né, a respeito dessa grandeza que é a doutrina espírita. Portanto, unamos as nossas forças, para que possamos fazer com que comece a desabrochar de dentro para fora de nós esses raios luminosos, fazendo brilhar a nossa luz, tal qual dizia Jesus, através da prática desses fundamentos, através do exemplo, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas, não deu outra. Voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou o seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele não desanimou e continuou em divina defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta-o e abordando lhe diz: meu querido irmão, então estás vendo que jamais apagarás esse fogo sozinho? E ele humildemente dirige-se ao irmão maior e diz: pode ser que eu não faça, mas cumprirei, se possível, até a morte, defender a irmã natureza, que nesse momento está passando por esses transtornos. É ela que nos agasalhou e nós surgimos reconfortante nos galhos das árvores, que agora padecem através das chamas destruidoras. Continuou naquela tarefa individa, até que observado por milhares de pássaros que ali passavam, que atentando para o exemplo dele, o pequenino pássaro resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas. É uníssonos,
conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Façamos dessas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus conselhos que robustem suas vossas asas no conhecimento e do amor, semelhantemente àqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu Evangelho renovado, tal qual estamos agora procurando assimilar os seus ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-nos numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele dissera a mulher samaritana às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência possamos promover através da prática fiel a esses princípios, respingando nas consciências de todos que convivem conosco, para que convencidos possam, quem sabe um dia, estar aqui também conosco, usufruindo desse banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus, que Ele nos ilumine hoje e sempre, paz e harmonia, o que desejamos a todos. Que assim seja. Gente, eu tenho a honra de ser amigo de infância dessa figura maravilhosa. E ele, com carinho, que é a marca registrada, o comprometimento que ele tem para com a doutrina, ele retornou aqui ao Hélio Lacerda. A gente agradece o carinho que você tem, o compromisso que ele tem, mas eu vou dizer algo muito particular. Como eu conheço Estevão desde pequeno, essa palestra de Estevão, sem nenhum demérito a todas elas que eu já presenciei, essa foi ímpar. Ímpar. Quem está presente, encarnados e desencarnados, teve o deleite disso aqui. Por isso que eu gosto de filmar, para que oportunize aos que não tiveram presente aqui. Querido, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Você também. Muita paz a todos. Que a gente continue nesse clima. É difícil assistir uma palestra de Estevão sem não chorar. É difícil. E eu já saí de Jaboatão para Várzea com a minha família, eu, minha esposa, meu filho, minha filha, para a gente assistir a palestra dele. Lá no Selec. Chovia bastante, a gente não quis saber de chuva. Fomos embora lá para assistir a palestra dele e voltamos para casa reconfortados. Irmão, nós agradecemos. Leve nosso abraço ao lar de Silas. Nós estávamos necessitados que você viesse. Eu falo não só em meu nome, falo em nome desses que fizeram você se emocionar. Que nós não temos ainda os olhos de ver, mas temos a certeza de que eles estão aqui conosco e estavam muito necessitados de ouvir esse esclarecimento. Então, só os nomes que você citou já gera um clima de harmonia no ambiente, né? Esses nomes de pessoas do bem, que trabalharam, deram, como a gente costuma dizer, deram sua vida pelo bem da doutrina, né? Seu grande exemplo. Então, nós ficamos muito agradecidos e, aproveitando essa emoção, nós pedimos para você fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre divino e amado amigo, com muita alegria, Senhor, que aqui nos colocamos de joelhos e espíritos diante de vós, porque temos a convicção e a certeza que aqui estás. Porque assim nos dissestes há mais de 2000 anos, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em vosso nome, lá estarias. E é com essa convicção, Senhor, que vos pedimos misericórdia, perdão pelas faltas e pelos vícios e defeitos que ainda carregamos, por estarmos imperfeitos, e forças para continuarmos lutando contra essas más tendências, a fim de que ao sairmos daqui possamos sair melhores do que quando entramos. Ilumina, protege e ampara a todos que aqui estão presentes, não somente os encarnados, como também os desencarnados, principalmente os mais sofredores e infelizes,
aqueles que estão passando por problemas difíceis, como o nosso irmão Alexandre Salso, as nossas amigas André, Wanderlei, outros que foram citados aqui em nossas mentes, para que todos sejam beneficiados por esse bálsamo maravilhoso que aqui sentimos cair sobre nós nesse momento, fortalecendo-nos, reanimando-nos, dando-nos cada vez mais esperanças em dias melhores. E que nesse momento, Senhor, possamos orar a sublime oração que nos deixastes há mais de 2000 anos, naquele sermão incomparável, quando diante da multidão nos ensinastes a orar aquele sermão, dizendo-nos: quando fores orar, não vos assemelheis aos fariseus hipócritas que se colocam nas esquinas das ruas e nas sinagogas para serem vistos, mas recolhe-te no íntimo do vosso quarto e fecha-lhe a porta e dirige-te ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Sendo assim, passamos a palavra, irmão, que dirigiu os trabalhos, para que possa dar os mesmos por encerrados. E assim seja. E assim, em nome de Jesus, em nome de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, em nome de Deus, nosso Pai, nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga, aos que foram citados, tiveram seus nomes aqui citados, aqueles outros que não foram citados, mas que nós sabemos que nada acontece por acaso e que estão aqui conosco hoje, nesse verdadeiro banquete, nessa festa, que tanto nos alegra o coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe querida. Graças a Deus por tudo. Está encerrada a nossa reunião da tarde de hoje.